Olá pessoal, meu nome é Michelle Brito e essa é a 12ª videoaula dessa playlist onde eu estou mostrando o passo a passo de como construir um blog utilizando o Spring Boot. E nessa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma autenticação em memória utilizando o Spring Security para que o nosso blog então possa ter um mínimo de segurança antes da gente fazer então o deploy na AWS. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa que vamos fazer é voltar aqui no arquivo pom.xml. Nas primeiras videoaulas, eu havia comentado essa dependência do Spring Security para que a gente, então, pudesse ter acesso às URIs que a gente estava criando, porque o Spring Security eu iria deixar para o final para a gente fazer essa configuração. Então, agora, eu vou descomentar essa dependência para que a gente então possa configurar o Spring Security aqui dentro deste blog. Bom, depois de fazer isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no diretório principal e eu vou criar um novo pacote que vai se chamar Configuration. E dentro desse pacote, eu vou criar uma classe que vai se chamar Security Config. Bom, agora que a gente já tem essa classe, a primeira coisa que eu vou fazer é estender esta classe, Web Security Configure Adapter, que é aqui que a gente vai então fazer essas configurações. Vou fazer o import, e como essa classe ela é uma classe de configuração, eu tenho que anotar ela com @configuration do Spring, e eu também vou anotar ela com @enable Web Security. Pronto, então agora a gente já tem tudo que precisa para começar a configurar o Spring Security. Bom, pessoal, para essa videoaula não ficar muito cansativa, eu já colei aqui esse bloco de códigos, onde tem, então, a configuração do Spring Security. Lembrando que esse código, todo esse blog que a gente está construindo ao longo dessa playlist já está disponível no GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub aqui na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, é só você então acessar o GitHub e você pode ter acesso a esse bloco de códigos. Então agora aqui eu vou explicar qual que é o significado e a importância de cada configuração, de cada parâmetro e de cada um desses métodos. Então começando aqui, primeiramente, eu criei uma variável do tipo string estática. E nessa variável, eu já passei todas as URIs que não vão precisar de autenticação. Então, eu criei aqui um outlist, eu passei o barra posts e posts/id. Então, essas URIs eu vou configurar de tal forma para que, quando elas forem acessadas, o Spring Security não peça, então, autenticação para essas URIs. Vocês podem ver que eu não coloquei aquela URI de new post. Se eu vier aqui no controller, aqui a gente tem o método de new post, que é aquele método que acessa o formulário para criar novos posts. Então, eu vou definir que quando essa URI for acessada, aí sim o Spring Security vai ter que agir e vai ter que pedir autenticação para o usuário, porque só usuários autenticados poderão criar novos posts. Bom, então vamos voltar aqui. Então aqui eu já defini a minha outlist. Agora eu vou implementar então alguns dos métodos, né, dessa Web Security Configure Adapter. Então o primeiro é o método configure, onde ele recebe como parâmetro um HTTP Security. E aqui, então, a gente vai definir, a gente coloca .entMatchers, e aqui dentro eu já passei de forma, vamos dizer assim, compactada, as URIs que ele vai, então, permitir o acesso sem
a autenticação. Então, todos as URIs que estão presentes em Outlist, eles estão permitidos, permit all. É esse método que a gente utiliza. E os demais, olha, nRequest precisa, então, de autenticação. Então, dessa forma, ele já vai entender que essas URIs que eu determinei aqui em cima podem ser acessadas sem o Spring Security, sem autenticação, e as demais, como por exemplo New Post, ele vai então pedir para a pessoa se autenticar. Aqui embaixo a gente passa, né, end.formLogin.permitAll. Então, para ele acessar a página de login também, eu tenho que permitir, porque senão não tem como a pessoa fazer, entrar com suas credenciais, né, e fazer essa autenticação. E também o logout. Aqui a gente utiliza o logout request matchers, e eu crio aqui uma instância de ent.path request matcher e eu passo o caminho que é /logout. Lembrando que aqui, como eu estou utilizando o form login do Spring Security, ele vai me fornecer aquela página bem simples mesmo de login do Spring Security, padrão. Mas vocês que estão construindo o blog aí, vocês pode ficar como dica e como extra, vocês criarem form, né, personalizado de login, uma página HTTP, e aí é só vocês, então, inserir essa página aqui e substituir esse form padrão do Spring Security. Bom, o segundo método que a gente vai, então, implementar é o outro configure, só que ele recebe como parâmetro um Authentication Manager Builder. E aqui, então, que a gente vai definir o usuário para a autenticação em memória. Então, eu utilizo, né, o auth, esse método aqui, in-memory authentication, e aqui eu passo um usuário que vai ficar fixo, with user, no caso eu coloquei meu nome, Michelle, e um password. O meu password eu quero que seja 123, só que por algum bugzinho aí que surgiu no Spring Security, para que isso funcione, a gente tem que abrir chaves e colocar nup aqui antes desse 123. E por fim, eu defino a rule desse usuário, que no caso vai ser admin. Bom, então, fazendo isso, eu já configurei o usuário em memória para acessar o nosso blog. Bom, e o último método que eu também vou deixar aqui como exemplo, mas no meu caso aqui dessa aplicação eu não vou utilizar, é este configure, que ele vai receber um web security, e aqui dentro a gente tem que passar o caminho das pastas estáticas. Por exemplo, se eu estivesse utilizando o Bootstrap e ao invés de estar utilizando o CDN, eu tivesse feito aquela configuração onde eu faço o download de todas as pastinhas estáticas e coloco aqui dentro da aplicação, eu teria que passar o caminho dessas pastinhas estáticas para que o Spring Security, então, ignorasse e permitisse com que a exibição desse Bootstrap não fosse interrompida por conta dessa autenticação. Mas como eu utilizei o Bootstrap CDN, então eu não preciso desse método. Mas eu deixei aqui, também deixei no GitHub, caso vocês estejam utilizando o Bootstrap dessa forma, né? Importando essas pastinhas para dentro da aplicação. Aí, neste caso, vocês também vão ter que fazer essa configuração aqui dentro. Bom, então, agora a nossa aplicação já está com o Spring Security. Então, eu vou iniciar a aplicação, vou executar e eu vou tentar acessar a URI /new posts para ver, então, se a gente vai conseguir fazer a autenticação corretamente. Bom, a aplicação subiu, agora eu vou vir aqui no browser e vamos acessar o nosso blog. Bom, então, /posts, vocês podem ver que eu já consegui acessar sem fazer autenticação. Eu vou entrar aqui no posts /1, também consegui entrar sem fazer nenhuma autenticação. Agora eu vou tentar acessar o novo post. Aqui sim eu vou precisar fazer autenticação. Então, esta é a página de login default do Spring Security. Aqui então eu vou entrar com o usuário que eu deixei definido na configuração, que é Michelle123.
E agora sim, eu consegui, então, fazer a autenticação e ter acesso a essa página para criar um novo post. Então, vamos fazer agora um teste, Spring Security, autor Michele, texto, teste com Spring Security. Vamos tentar salvar, publicar. E olhem só, deu tudo certo. Então agora a nossa aplicação, nosso blog já tem uma autenticação mínima para que a gente então possa, nas próximas videoaulas, já iniciar o deploy dessa aplicação no Elastic Beanstalk da AWS. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até na próxima videoaula. Até mais!